Olá, que bom estar juntos outra vez. Minha mãe falava que ninguém tem uma estrela na testa para identificar quem é bom e quem não presta. E o mundo, lamentavelmente, tem muita gente boa, tem gente maravilhosa, tem quase santos aqui na Terra, mas tem uns bandidões aí com cara de santo. Isso daí é um trabalho para a polícia porque a gente na sociedade acaba sendo vítima desses pilantras, desses malandros e pior, criminosos. Como identificá-los? Como a polícia faz para que eles possam ser identificados, o perfil possa ser traçado e eles possam se revelar em conversas com especialistas? É sobre isso que esta edição do Pode Tudo vai tratar. A psicologia jurídica. Apoio com o Bitrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão. E comigo aqui para falar sobre este assunto e como traçar um perfil de um criminoso, a psicóloga jurídica que trabalha na Delegacia de Idosos da Polícia Civil do Estado de Goiás, a Alícia Freitas. Prazer receber você aqui. Muito prazer, eu estou muito feliz de estar aqui e de falar de um tema tão importante que hoje é parte da minha vida, né? Que é a análise de comportamento, que é a psicologia jurídica dentro do contexto criminal, dentro do contexto de processos judiciais, porque quando nós falamos psicologia jurídica, uma parte dela é a criminologia, mas a gente tem ela ali nesse caminho aqui que a gente, nesse bate-papo nosso, eu vou trazendo para vocês outros lugares que a psicologia jurídica ela também pode atuar e não só no contexto de investigação criminal, mas é uma área da psicologia fascinante, importante para o sistema de justiça, para a identificação de comportamentos, de falas, de testemunhos, para a própria psicologia, e até para outras esferas, como, por exemplo, a implementação de políticas públicas nesse sentido também. Uhum. Então, estou muito feliz, muito obrigada, e eu espero contribuir com vocês, assim, com esse pouco de conhecimento que eu tenho sobre essa matéria. Você falou que gosta muito disso, a gente conversava aqui no intervalo, você já está, inclusive, transmitindo, né? Eu estou transmitindo aqui no meu Instagram, psi.aliciafreitas, olha lá que vocês vão acompanhar também no Instagram. Você se comentava aqui a respeito de você assistir tudo, né, daquelas Mentes Criminosas, aquelas séries documental sobre perfil de bandido. Como é que você passou a gostar disso, da psicologia jurídica? Sim. Bom, na verdade, eu comecei com meu interesse pela psicologia, não pela psicologia jurídica, né? Eu já era policial civil quando eu fui fazer o curso de psicologia. Dentro da graduação de psicologia, eu queria fazer só psicologia clínica, que é atendimento em psicoterapia. Porém, eu já era policial civil, então eu trabalhava na Polícia Civil já. E aí eu comecei a trabalhar numa área da Polícia Civil, que foi na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, num departamento específico que é na investigação de crimes de abuso sexual contra crianças e crimes de pedofilia. E aí, naquele contexto, eu tive que aprender dentro da própria psicologia como identificar padrões de comportamento, que seria o modus operandi do ponto de vista psicológico daquela pessoa, a forma com que aquela pessoa se comporta, né? Qual que é a forma com que ela age, como aquela pessoa funciona. Então, eu tive que aprender. E eu tive que aprender também sobre testemunhos de vítimas de violência sexual, que é criança e adolescente. E aí, diante disso, eu que tinha aquele olhar totalmente clínico e da psicologia social, porque eu estava naquele contexto, eu já era concursada pública, e eu vi uma possibilidade de, dentro daquele concurso, eu trabalhar como psicóloga. Então, eu fui me especializar nessa área. E aí eu fui me especializar, eu fiz uma pós em avaliação psicológica, que a gente aprende a fazer o que o próprio nome está falando, que é fazer a avaliação psicológica dos sujeitos. E dentro da avaliação psicológica,
a gente aprende muito da psicologia jurídica. Então, foi a fome com a vontade de comer, dizemos assim, né? Porque eu tinha um emprego e aí eu fui desenvolvendo as habilidades profissionais dentro daquele emprego. E aí eu comecei a participar de alguns casos importantes, como, por exemplo, o caso da investigação do João de Deus, né? Que eu já estava há um tempo já na polícia, há uns 15 anos já há algum tempo dentro da polícia, já trabalhando com a psicologia e dentro de investigação de análise de comportamento. Então, isso foi, eu fui envolvendo, né? Eu fui me envolvendo nisso e compreendendo o quanto a psicologia ela é importante dentro do sistema de justiça. Né? Aí assim, as pessoas às vezes me perguntam, porque a psicologia jurídica ela não é nem muito difundida dentro da própria psicologia. Então, quando a gente fala, as pessoas, no geral, elas não sabem o que faz. E aí, só para você ter uma ideia, o que é psicologia jurídica? É você trabalhar dentro do sistema do direito, do sistema de justiça, e aí a gente fala de polícia, de tribunal, né, de Ministério Público, onde que tem ali uma parte legal, analisando comportamentos. Ou seja, todas as demandas legais, jurídicas, que têm demanda psicológica, comportamental e emocional, o psicólogo jurídico ele pode atuar. Hoje você está na delegacia de idosos, Isso. Mas você se restringe à delegacia ou com frequência você é chamada também para participar de algumas investigações que sejam um pouco mais intrincadas? Isso foi algo que aconteceu durante a minha vida profissional na polícia, desde quando eu comecei a trabalhar como psicóloga. Porque, às vezes, por exemplo, esse caso mesmo do João de Deus, eu não estava trabalhando na delegacia, que na época era a DEIC, Delegacia de Investigação Criminal, eu não estava lotada na DEIC. No entanto, por conta da especialidade, que é uma especialidade muito específica, para eu ser bem redundante, eles me chamaram para participar com a entrevista com as vítimas, para poder compreender os modus operandi dele naquele contexto que ele agia e também compreender o perfil de vítimas que ele tinha preferência. Então, em alguns contextos, realmente, eu sou chamada quando não tem. Então, eu já fui para várias cidades do interior de Goiás. Teve investigação, por exemplo, uma vez, de Anápolis, que eu não sei se vocês se recordam, de um médico ginecologista que ele... Na verdade, eu não lembro se ele era ginecologista. Era um médico que ele atendia na cidade de Anápolis e ele abusava das pacientes dele. Eu não sei se você se recorda, porque foi um caso também de repercussão nacional. Então, eu estava lotada aqui, em Goiânia, se eu não me engano, na Delegacia da Mulher, e eu fiquei à disposição da Força Tarefa para ajudar na investigação de lá. Enfim, dependendo da necessidade, como é uma especialidade dentro da polícia, às vezes eu vou em algumas forças-tarefas, sim. E não fico restrita só na delegacia que eu estou lotada. Vamos pegar o caso João de Deus, porque é um caso de repercussão nacional e dentro dele existe uma série de questões e aspectos que a gente pode abordar, até para explicar qual que é a função de um psicólogo jurídico no seu caso, e você que trabalhou nele. Uhum. As pessoas, todos nós, temos padrões de comportamento, né? A gente Sim. segue pela mesma rua, come a mesma comida, vai no mesmo restaurante e vai no mesmo bar, fala as mesmas coisas. Quer dizer, nós temos padrões de comportamento. Esses criminosos também têm padrões de comportamento, né? Eles sempre se repetem. Sim, nós temos a forma com que cada um de nós funciona, a forma com que cada um de nós age e se comporta. É claro que isso não é engessado, mas existe aquilo que é muito essencial em cada um, aquilo que é predominante, que é forte em você. Então, por exemplo, você tem um tipo de comportamento, pensa de uma forma e age de uma maneira. Claro que você não se restringe só naquele tipo de pensamento e de ação, mas, no geral, esse é você. Essa é a forma com que você se comporta. Então, quando a gente está num processo de investigação, onde que a gente faz uma análise de perfil para ajudar no processo de investigação criminal, para entender qual vai ser o próximo passo, qual é a maior probabilidade do comportamento futuro dessa pessoa, qual que é o próximo comportamento. Então, a gente consegue, dentro da psicologia,
fazer uma análise comportamental baseada nas estruturas psíquicas dele, no funcionamento psíquico dessa pessoa. Agora, tem uma questão importante. Por quê? Porque dentro de um processo judicial, o suposto investigado, que não é o réu ainda, né, porque ainda está na fase de investigação, mas o suposto investigado, ele não é obrigado a produzir provas contra ele. Né? Tem um princípio legal que fala sobre isso. Então, essa pessoa não é necessariamente que ele passe por uma perícia psicológica. Porque quando eu falo que a psicologia ela entra para análise de comportamento, não é aquilo que a gente vê, o psicólogo, eu estou vendo e eu vejo que ele comporta dessa maneira. Não, tem uma técnica, tem uma metodologia, inclusive científica, que é a perícia psicológica, que vai fazer com que a gente, através dos instrumentos psicológicos, a gente consiga traçar o perfil psicológico daquela pessoa. Só que quando nós estamos falando de uma parte da investigação, né, voltando, o que eu estava dizendo antes, essa pessoa não é obrigada a produzir provas contra ela mesma. Então, muitas vezes, a gente não consegue fazer uma perícia psicológica daquela pessoa que está sendo investigada. Ou seja, aplicar testes naquela pessoa, fazer uma testagem nele mesmo para saber como que ele funciona. Então, a gente precisa compreender como que ele funciona, ou pelo menos a maior probabilidade do comportamento dele, através da análise de outras coisas que a gente tem acesso. E a partir disso, dessa visão do psicólogo jurídico, é que você informa, ou o psicólogo informa a polícia para que ela aprofunde as investigações que possa levar ao indiciamento do acusado. É assim? É mais ou menos assim. A gente contribui com o sistema de justiça, é uma contribuição técnica sobre a análise do comportamento daquela pessoa. Já que começamos a falar de João de Deus, qual que era a característica do comportamento padrão dele nos abusos? Então, eu quero deixar claro que eu não entrevistei e não fiz nenhum tipo de testagem ou de avaliação no João de Deus. Isso não aconteceu mesmo, porque ele não era obrigado a fazer isso, né? Ele tinha os direitos dele totalmente garantidos. É importante a gente falar isso. Mas aí a gente começa a analisar o modo de comportamento dele. Então, por exemplo, como ele começou a atrair vítimas muito tempo anterior, não só nesse tempo contemporâneo, que foi quando aconteceu as investigações, mas há muitos anos atrás, então a gente começou a perceber que as vítimas daquela época, ela tinha uma idade, né, que era tipo metade da idade dele, um pouco mais nova bem mais nova que ele, tipo 20 anos mais nova que ele. E com o tempo, isso evoluiu, no sentido de que, se ele tinha 40, ele investia em pessoas de 20, né? Se ele tinha, agora, mais atualmente, quando foi a investigação, a gente percebia que ele já estava bem mais velho, tinha 60 anos, por exemplo, eu não lembro a idade exata, mas as vítimas, elas todas tinham uma idade aproximada de 40 anos. Então, ele sempre investia em vítimas mais novas. Então, nós temos o critério idade, que foi o primeiro fator. Depois, nós tivemos o critério da questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela estava relacionada a quê? A alguns fatores. Por exemplo, pessoas que estavam doentes e que já tinham tentado de tudo na vida. Já tinha médicos, já tinha feito tudo e estava totalmente, não tinha mais esperança. Então, através do mecanismo da fé, ele conseguia seduzir, né, nesse sentido, não no sentido sexual, mas seduzir no sentido de dar esperança para aquelas mulheres naquele contexto. Era uma outra característica. Então, vamos lá. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Se, digamos que a pessoa está ali naquele evento enorme, um galpão enorme lá, onde que era lá em Abadiânia, e ele é uma pessoa famosa, detentor ali naquele local do poder, uma autoridade religiosa, ou seja, uma autoridade que tinha o poder
de Deus. O poder da cura, o poder da manifestação, o poder da realização de desejos, como não só a cura, mas, por exemplo, uma mulher que não podia ter filho, que vai engravidar, enfim. O poder da cura, ele dava a cura para aquilo que a demanda que a pessoa apresentava. Então, naquele galpão enorme, aquele homem que tinha aquele ar de poder, de autoridade, que vai te dar uma resposta daquilo que você quer. De repente, ele está lá no meio, em transe, não sei o quê. Olha, você. Aquilo ali, quando a pessoa... eu preciso falar com você, depois em particular, que não sei o quê. O que a pessoa já sente? Ela sente a escolhida. Tipo, meu Deus, eu vou receber a graça agora. Eu vou receber o milagre agora. Então, essa manipulação também de identificar aquela pessoa e ver a vulnerabilidade dela e atraí-la no momento de falar, nossa, eu preciso falar com você em particular porque eu estou sentindo aqui que tem alguma coisa que eu preciso falar com você. Pronto, aquilo ali a pessoa já esmurece, assim, né? A pessoa já fica totalmente... ela cede. Baixa a guarda. Baixa a guarda. Ela cede, ela se entrega, né? E aí, o que acontece? Tá, então nós temos ali a fé, a gente tem a idade, a percepção da vulnerabilidade das mulheres, e aí entra para aquela sala. E aí acontece um fenômeno psicológico que ele é relatado com vários autores que pesquisam o tema de abuso sexual, que é quase que uma catatonia, que é a questão da inércia. Muitas pessoas, grande parte das pessoas, segundo as pesquisas, elas não conseguem reagir. Tanto é que a pergunta que vem, muitas pessoas falam, nossa, mas uma mulher de 40 anos, como é que ela não reage? É uma consequência comportamental do trauma psicológico. Isso não é porque a pessoa não quer, é porque realmente ela fica sem ação. É como se ela ficasse inerte, catatônica, assim, não consegue. Então, diante daquilo, aquela mulher, ela era submetida a pegar no órgão genital dele, ou ele tocava nela em alguns contextos. Algumas mulheres relataram que chegaram a ter relação sexual. Então, isso dá para ver, inclusive, na série lá que está na Netflix, né? Enfim. E aí, diante daquilo, para finalizar, existia uma ameaça. Uma ameaça também em relação à fé. Se você não voltar, você nunca mais vai ser mãe mesmo. Se você não voltar, aí que você vai morrer mesmo, que não vai dar certo. Então, assim, você percebe, eu não sei se deu para você perceber aqui, a gente percebeu isso, um padrão. Havia uma trama de envolvimento da vítima, era isso, né? Isso, ele usava o poder da fé, o poder que ele tinha, ele fazia cirurgias mesmo. Muita gente até, quando começaram a aparecer os casos dele, as denúncias contra ele e tal, aí surgiu uma discussão até religiosa. Ele é espírita, não é espírita? Não, ele tinha um poder mediúnico, mas ele não era espírita porque, pela doutrina espírita, fala que a condição fundamental é a reforma moral. Isso ele não tinha. Ele tinha uma força, um poder que os seres humanos, alguns são abençoados com isso, se sabe usar ou não sabe, é outro problema. Mas ele não era um espírita. Ele era uma pessoa com um poder de cura, até fazer cirurgia que a pessoa não sentia dor. Quer dizer, um negócio ainda para ser muito bem estudado. E ele envolvia para praticar esses crimes. E foram dezenas de mulheres, né? Dezenas de mulheres ao longo de toda aquela vida assim, em que ele trabalhou como médium ali. É muito interessante a gente também chamar atenção para uma coisa, que isso não é algo... E o João de Deus é porque foi algo grandioso de repercussão virou internacional, série, inclusive, né? Tá na Netflix. Sim, mas isso não é algo que acontece de forma isolada. Porque eu já investiguei vários, por exemplo, pastores. Só que são pastores de igreja daqui da esquina que não tem uma repercussão dessa maneira. Mas é algo muito comum. Padres, né? Líderes religiosos de Umbanda, Candomblé. Eu quero deixar claro também
que não é criticando nenhum tipo de religião. Não é exclusivo de religião nenhuma. Não é exclusivo. Nenhuma. E também não é nada contra a religião. Inclusive, eu sou muito religiosa. É do ser humano. É do ser humano. E aí, o que a gente tem que ter... São duas coisas importantes nesse contexto de abuso sexual quando envolve uma autoridade. É que a pessoa está vulnerável. E naquela falta, vulnerabilidade, às vezes, por uma falta, uma carência, ela, sem perceber, porque ali existem fatores inconscientes que estão envolvidos ali, sem perceber, ela pega qualquer coisa para tampar aquele buraco, aquele vazio. Né? Então, ela aceita. Por exemplo, eu tive um caso que também foi um caso muito importante de abuso sexual, elas eram jovens, adolescentes e jovens novas, tipo de 16 a 22, 24 anos no máximo, assim, que elas frequentavam um terreiro, né, de macumba, de umbanda, sei lá, é um terreiro espírita, e... É de umbanda. Esse especificamente, mas eu tô te dando exemplos, né? Sim. Um terreiro de Umbanda, que talvez eu acho que nem é de Umbanda, porque a Umbanda também tem o seu respeito. Às vezes eu uso só. É o uso da palavra, né? Da palavra e da... Porque igual o Espiritismo, e não está em nome do Espiritismo, igual esse também não está em nome da Umbanda, que é uma religião afrodescendente muito respeitada também, que eu respeito muito. Mas em nome da Umbanda, com essa nomenclatura, ele tinha um ritual também. Então, ele estava na sala normal, ali onde que tinha outros médiuns incorporados com entidades, segundo eles. E aí, de repente, aquela pessoa, ele se identificava e sempre com a mesma idade, que é o padrão dele, desse líder espiritual. É do interior aqui de Goiás, que eu fui para prestar fui nessa força-tarefa, né? E aí ele falava, você precisa de um tratamento especial. O espírito incorporado. E aí ele levava as vítimas para fora da casa, num recuo que tinha, mandava a vítima agachar e tirar, e ele falava que tinha que ir sempre de saia, porque senão ia dificultar muito o trabalho, a energia ali sexual não ia desenvolver e ela não ia conseguir fazer o que ela queria fazer. Olha isso. Olha o teor dessa manipulação. E ele levava essas meninas, porque tinham meninas de 14 anos, 16 anos, para trás da casa. E lá atrás da casa ele mandava elas agacharem e fazia com que elas... e colocava a mão, o dedo na parte íntima delas e colocava, inclusive, instrumentos como vela dentro, né? Mandava elas virar, abraçava. Então, ou seja, é uma forma de abuso sexual também, lógico, é um abuso sexual, uma violência sexual, usada em nome de quê? De falsos religiosos, porque isso é falsos religiosos. São, na verdade, estupradores, e alguns pedófilos, né? E alguns psicopatas. Então, porque são diferentes, né? Todas essas escalas são diferentes. São essas perfis definições distintos, né? São perfis distintos. Alicia, nós estamos falando agora da maldade humana, das várias caras que o ser humano apresenta quando chega nesse planeta aqui, né? Nessa existência. Uma coisa que é assustadora é o psicopata. Porque o psicopata é uma pessoa, por tudo que eu já li e por alguns que eu vi durante o período em que eu fui repórter policial em rádio e televisão, uma coisa, ele não é diferente de ninguém, às vezes até envolvente, conversa, e você não consegue identificar nele nenhum criminoso. Se você olha para ele, você não identifica uma mente criminosa ali. Esse dá medo. Infelizmente. Não, e hoje, é interessante você falar sobre isso, que eu estava vendo hoje um vídeo da Ana Beatriz Barbosa, e o entrevistador, ele perguntou para ela, falou, mas eu tô assustado, assim, porque eu fiquei sabendo que o número de psicopatas no meio das pessoas que não são psicopatas é muito alto. Ela falou, olha, para te falar a verdade, é mais ou menos 25% da população. Eu falei, porque, tipo assim, eu não tenho esse dado para te falar, científico. Mas ela falando, eu falei, gente, 25%. Então, você imagina, numa sala de 100 pessoas... Cada 4, um psicopata. Cada 10... Como é que é?
A cada 10, 4... 2,5%, né? 2,5% seria. Você imagina então, uma coisa dessa? Cada 20, você tem 5. Sim, Imagina. cada 100, 25. Ó. É muita coisa, né? Eu, de fato, gente, eu não tenho Então, esse dado catalogado, mas eu vi ela falando, eu falei, nossa. E aí é interessante você falar, porque a gente confunde muito o psicopata com sociopatas. O psicopata, ele é envolvente, ele é uma pessoa cativante, é uma pessoa que tem relacionamentos sociais, ele é agradável. E aí, dentro dessa psicopatia, aí tem várias características ali, porque, por exemplo, pode ser um psicopata que tem alguma coisa com matar mulheres, pode ser um psicopata que tem com crianças. Então, ali tem uma gama de possibilidades. Mas, no geral, são pessoas envolventes, pessoas cativantes, pessoas que têm um relacionamento normal, que a gente acha que é uma pessoa que consegue relacionar normal com as pessoas, né? E o sociopata já é totalmente diferente. Só que o psicopata tem uma característica que ele não tem culpa. Ele não tem remorso. Ele não tem remorso. Ele não tem compaixão, ou seja, sentir com. Sim. Ou seja, eu não sinto o que eu causei. Olha que loucura. Porque ali na estrutura psíquica, e aí a psicologia eu acho legal, porque ela consegue, eu vou explicar de uma maneira tranquila assim para a gente entender, porque lá na nossa mente tem a estrutura psíquica. Então nós temos id, ego e superego. Essas estruturas, elas se formam em alguns momentos no desenvolvimento da personalidade. Para o Freud, e aí cada teórico vai falar de uma idade, mas, por exemplo, o Freud ele fala que ela de 0 a 7 anos, mais ou menos, você já deve ter ouvido e ter estudado um pouco isso, que quase todo mundo estuda um pouquinho do desenvolvimento da personalidade, né? E aí, durante ali aquele desenvolvimento, acontecem algumas coisas que algumas estruturas, elas se sobressaem mais ou menos. E eu estou falando de uma maneira bem leiga, porque eu não sou psicanalista, né? Mas eu estudei um pouco dentro da própria psicologia, a psicanálise. E aí, ou seja, o psicopata, ele tem ali na estrutura psíquica a falta do superego, que seja um superego atuante, porque o superego lá na nossa mente, ele é aquele que traz o que? A lei, a ordem, o que é certo, o que é errado, né? E não, lá não tem, o psicopata não tem. Então, assim, você fala, mas não tem culpa? Não tem culpa, não tem remorso. Faz e pronto, e acabou, entendeu? Então, e como que se forma, né, isso? Essa estrutura. Aí também vai de teórico para teórico, mas, na perspectiva que eu acredito, é lá no desenvolvimento da infância mesmo. Por isso, é muito importante a gente falar de infância. É muito importante a gente falar de criança e adolescente, principalmente criança, porque a criança é quando está tudo se formando. O corpo está se formando, mas também a psique, a personalidade. E o que é? Eu preciso ter amor, preciso ter cuidado, preciso ter limites. Amor não quer dizer também você liberar tudo totalmente, porque também, quando libera tudo e não tem o superego para castrar, aquilo também fica a pessoa sem limites. Né? A gente pensa em psicopata como criminoso assassino. E ele não precisa ser. Não necessariamente. Um psicopata que aplica golpes do amor, e está muito na moda agora, né? O sujeito envolve uma porção de mulheres, né? Se mostra apaixonado, mantém relacionamentos assim, faz tanta coisa para cativar e prender e depois começa a explorar. É um psicopata, porque ele não está sentindo a dor que ele vai causar naquela vítima, porque ele vai subtrair bens que aquela pessoa levou a vida toda para acumular. Dinheiro, joias, bens, apartamentos, carros, quer dizer, é um psicopata. Ele só se preocupa com a própria satisfação, né? E às vezes, quando a gente fala de psicopata, a gente tem que pensar que tem uma gama de possibilidades e os níveis também. Porque, às vezes, aquele marido que é
extremamente opressor e que faz uma violência psicológica com a mulher, com a família, com os filhos. A gente vê isso muito, por exemplo, quando você trabalha com mulheres vítimas de violência. Eu trabalhei muitos anos na Delegacia da Mulher. Então, você vê a manipulação de alguns homens que a gente pode considerar que não que ele seja um psicopata de matar, né, de fazer esses crimes assim contra a própria vida, mas crimes psicológicos, torturas psicológicas, que também hoje, graças a Deus, né, na nossa legislação, já são considerados crimes, já está tipificado. Também é um grau de que, se você tortura uma pessoa psicologicamente, se você coloca culpa em uma pessoa de uma coisa que é sua e você faz com que essa pessoa se sinta culpada, isso também está no nível alimentar de que você não tem culpa e nem remorso. Você usa essa pessoa também, entende? Para satisfazer os desejos do seu próprio ego. A gente está falando de criminoso, porque você é uma psicóloga jurídica que atua com supostos criminosos até serem identificados como tal, mas também nessa relação que você abordou agora, relação familiar. Às vezes o sujeito, ele é um criminoso, entre aspas, ele é um criminoso pela forma como ele trata, como ele está naquela relação. Isso daí ele pode ser culpabilizado juridicamente? Se você pode, porque hoje a legislação ela já prevê a violência psicológica. Sim, mas como você caracteriza quando é uma relação interna do lar? Então, o relato da vítima, hoje ele é muito importante. Então, assim, ele é considerado, e aí outras provas circunstanciais ali, como, por exemplo, testemunhas, né, como, por exemplo, relatórios médicos atestando o adoecimento emocional daquela pessoa. E dentro da psicologia, o laudo psicológico. Porque algumas vezes que esse sim consegue identificar o trauma psicológico e de onde vem esse trauma psicológico através da avaliação psicológica, que é a perícia psicológica, né, nesse contexto. E aí, quando você... Porque muitas vezes o próprio delegado de polícia, durante o processo de investigação, ou a autoridade judiciária, lá no processo, já na fase processual, ou o Ministério Público também, eles podem pedir uma perícia psicológica da vítima, ou até mesmo do autor, para a gente fazer a identificação da personalidade dele. Então, assim, como que eu já fiz muito isso nas investigações? Perícia da vítima e testagem do autor. E aí a gente junta com relato de testemunhas e vai indo juntando tudo. Isso vai como se fosse um funil, vai afunilando até você chegar num denominador comum. Aconteceu ou não aconteceu. Uma coisa que é também muito dramática, é um crime hediondo, um crime que não deveria ter, mas tem, né? Somos humanos e, lamentavelmente, o ser humano tem de todo tipo, todo tamanho, do santo ao diabo. A denúncia do crime sexual. Alguém denuncia, vai à polícia e denuncia. Essa pessoa estuprou. O estupro hoje ele não precisa ser um sexo consumado. Ele basta ser algumas características e a pessoa a polícia e a lei já caracteriza como estupro. É um crime que não deixa marca. Marca que eu digo assim, marca física, da investigação. Mas pode deixar marca na pessoa que foi vítima. Mas pode haver falso testemunho. Sim. Como é que identifica isso? Então, quando é um crime de abuso sexual, ele normal... Primeira coisa, a pessoa registra na delegacia e já lá na delegacia ela vai ser encaminhada para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Só que crime sexual, como você disse, ele tem de várias espécies. Ele não é necessariamente com penetração ou violência física, propriamente dito. E aí não deixa marca. E aí o que deixa? Quando são atos libidinosos, né? Ou quando teve um relacionamento sexual, porque muitas vezes acontece também, que a pessoa... São adultos e um fala que foi consentido e o outro fala que não, que foi abuso.
Também. Então, qual que é o próximo passo? Não deixou vestígio físico, não identificou e não consegue ter outros tipos de elemento de prova, perícia psicológica. Porque a perícia psicológica, ela consegue identificar o trauma, ela consegue identificar de onde vem esse trauma, em qual a violência que está gerando esse trauma, e também um fator muito importante, que é o que você disse, que é sobre o relato e a fidedignidade do relato das vítimas, que é sobre se aquilo aconteceu ou se não aconteceu. Então, a psicologia, é aí que entra a psicologia jurídica, com toda a sua expertise, com todas as ferramentas que nós temos, para a gente fazer a avaliação psicológica com os instrumentos que a psicologia tem, que são testes, que são escalas, protocolos, todos reconhecidos cientificamente, para que a gente consiga juntar todos esses elementos e mostrar indícios de que aquilo aconteceu ou que não aconteceu. É porque a pessoa que é acusada, o homem que é acusado de um crime desse, pode estar sendo vítima de uma vingança. Ele rompeu um relacionamento, a outra parte não queria romper o relacionamento e faz uma denúncia dessa que macula a imagem social daquele que foi acusado. E aí, quer dizer, quando isso é divulgado, fica a mácula. Eu me lembro, fui durante tanto tempo repórter e acompanhei tanto tipo de caso que lá na frente comprovava-se que não havia acontecido aquele crime. Mas durante o período todo em que houve a investigação, os veículos falavam constantemente, fulano de tal, acusado de estupro. No dia seguinte, outra matéria, fulano de tal, acusado de estupro. Quer dizer, vai marcando aquilo, quando chega lá na frente não tinha nada. A mulher fez uma denúncia que não tinha fundamento, porque ela não queria terminar o relacionamento. Bom, aí encerrou o caso. Mas durante 3, 4 meses foi martelado para a sociedade que aquele sujeito era um criminoso sexual. Não, e assim, é muito interessante você falar sobre isso, porque isso não é incomum. Isso é algo comum, né? Não é algo assim, não é a maioria dos casos, é claro, né? Mas que existe com frequência, isso acontece. E aí, o que ajuda nesse processo de investigação? Porque o processo de investigação, ele é juntar provas. Então, uma coisa, ela vai corroborando com a outra. O relato de uma testemunha, uma imagem, o tipo de relacionamento que essas pessoas tinham, uma investigação de como era essa relação, né? Uma investigação do comportamento dessas pessoas e a perícia psicológica. Porque a perícia psicológica, ela consegue, com os instrumentos que nós temos dentro da psicologia, identificar se aquela pessoa está falando a verdade, se aquele relato é um relato verdadeiro ou não. É claro que isso, no calor da emoção, normalmente, isso ainda não vai estar claro e evidente. Até na própria divulgação, nos efeitos midiáticos, não vai estar. Mas isso, durante todo o processo, se seguir certinho o processo investigatório, lá na frente vai chegar numa conclusão demonstrando se aquilo aconteceu ou não. E aí tem uma característica aqui, que ela é uma característica muito importante, que eu, particularmente, eu já presenciei algumas vezes, que é o indiciamento de quem denunciou por denunciação caluniosa. Então, ou seja, a pessoa ela tem que sim denunciar, e eu sou uma militante desta área de defesa às mulheres, defesa às crianças, porque realmente nós somos minoria, nós somos maioria minoria, né? Uhum. E nós somos mais vulneráveis na nossa sociedade, isso é real. Mas, e a polícia, ela está para ajudar as vítimas, para investigar e para ajudar na punição dos supostos autores. Porém, que seja verdade. Porque se não for, o meio de investigação, ele tem elementos hoje suficientes para identificar se aquilo aconteceu ou não. Nós falamos em psicopata e sociopata, mas tem um caso que foi marcante, você citou o caso João de Deus, que foi um caso nacional, teve um outro caso aqui de um serial killer, Tiago, que... Eu lembro. Você lembra do caso do Tiago? Me fugiu o sobrenome dele. Eu também não lembro o sobrenome. Ele assassinou várias 30 mulheres, né? Um negócio
A polícia, a princípio, não imaginou que houvesse um serial killer responsável por todas aquelas mortes e ficou batendo cabeça. Depois disseram, olha, se a gente tivesse seguido essa pista... Nesse caso, a psicologia jurídica não poderia ter ajudado, examinando as características dos assassinatos para poder traçar um perfil de quem estaria cometendo aquilo? Então, nessa época do Tiago, eu não atuava ainda nessa área da psicologia jurídica dentro da polícia. Eu era policial, mas eu atuava em outra área, inclusive não participei da investigação desse caso, nem durante o caso e nem depois no sistema penal, porque lá no sistema penal ele também é submetido à avaliação psicológica para ver se, de tempo em tempo, para ver sobre regressão de pena, se ele pode ir para o semiaberto ou não, faz também uma perícia psicológica lá, uma avaliação psicológica. Então, eu não estava nesse caso. E como eu disse para você, a psicologia jurídica ela é uma área nova. Ela é uma área que, nesses contextos criminais, ela é uma área que ela está começando agora. Mas, hoje, com a minha experiência, porque eu acredito na análise do comportamento. Porque se eu identifico o comportamento, eu consigo identificar padrões. E aí eu consigo ter um norte ali para a investigação. É como eu disse para você, é bem criminal mind, sabe? Porque se você analisa aquilo ali, você consegue prever qual é o próximo passo que aquela pessoa ela tem tendência a fazer. Não que é 100% de chance de que ela vai fazer, mas a tendência é que ela age daquela maneira. Você disse aí que tem que, lá no sistema prisional, faz-se avaliações periódicas, psicológicas do criminoso, como no caso dele, esse Tiago, para ver se há possibilidade de uma progressão de pena. Ele chegou a dizer, numa das entrevistas, que ele sentia vontade de matar. Se eu sair, eu mato. Olha bem, são pessoas irrecuperáveis? Sim. São, né? São pessoas irrecuperáveis. O psicopata, ele é aquela estrutura. Nesse nível de matar, de serial killer. Uhum. Ele é essa estrutura. Então, assim, se ele for posto em sociedade, ele não tem aquela estrutura que eu te falei, que é o superego que controla, que fala, não pode. As pulsões são mais fortes. São mais fortes. Uhum. Então, muito provavelmente, eu não posso afirmar, é claro, sim, mas muito provavelmente essa pessoa, ela tende a matar novamente, porque aquilo é a pulsão de desejo dele, é o desejo, né? Tem algo maior nele que faz com que ele faça isso. O desejo dele flui para esse lugar. Alice, você que assiste muito esses documentários, filmes com essa temática, você deve ter assistido O Silêncio dos Inocentes, né? Assistiu. Uma interpretação Nossa, mas maravilhosa. Faz tempo que eu assisti. Né? Faz tempo que eu assisti. Acho que eu tenho que assistir de novo, mas eu assisti. Só que eu não lembro, assim. Ele era um criminoso muito inteligente, sem nenhuma compaixão com as suas vítimas, matava e ele era envolvente também. É uma característica desses criminosos mais brutais também. Também. Ele consegue ter uma inteligência, talvez por falta de limite da censura dele, autocensura, sim, ele consegue explorar outras regiões da mente que transforma essas pessoas em pessoas brilhantes até. Sim. Pena que são pessoas brilhantes para o mal, né? Como eu disse para você no início, né? O psicopata, ele não é aquela pessoa que ele é antissocial. Muito pelo contrário. Ele arquiteta, ele planeja, né? Ele organiza tudo aquilo, ele já estrutura a forma de ação que ele vai ter. Então, ele aproxima da pessoa, ele fica amigo, ele cativa os familiares, né? E ali ele consegue um tipo, né, gente? Não estou generalizando aqui, porque a gente tem tipo... É complexo falar de psicologia. Qualquer pessoa, qualquer rapaz que se aproximar de uma mulher, ela já vai ficar olhando se esse cara é psicopata. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é sobre isso. É porque quando nós falamos de psicologia, eu não sei se vocês percebem aqui, quem está aí vendo aqui no YouTube e aqui no Instagram, que eu me pondero aqui para falar. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Principalmente porque eu estou falando em nome de uma profissão. Eu não estou falando eu, Alice, eu estou falando em nome da minha profissão. E a psicologia, eu estou falando da subjetividade humana.
Eu estou falando de uma complexidade, porque o ser humano é extremamente complexo, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico. Então, quando eu falo, por isso que eu tenho esse cuidado. Calma, gente, eu não estou generalizando. Calma, não quer dizer que todo mundo que age assim é um psicopata. Não quer dizer que todo psicopata também age assim. E não quer dizer que todo psicopata mata. Tem vários psicopatas que estão ali do seu lado, mas ele consegue ainda segurar o impulso e consegue não matar, apesar dele ter o desejo, né? Deixa eu só fazer uma ponderação, porque nós estamos falando do psicopata, do sociopata, do criminoso, é sempre no masculino. A gente tem que observar que existem mulheres também, existem criminosas do sexo feminino, e um comportamento que é mais comum em mulher, que é o borderline. Aquela que está sempre no limite da loucura. Complexo também. É complexo, até identificar é complexo, é porque precisa analisar uma série de eventos para caracterizar aquele comportamento aquele psicodiagnóstico. E dar o diagnóstico. Isso, sim. Não é? E muitos homens se envolvem com mulheres borderline. Também. Na verdade, o que eu tenho percebido? Que nós, voltando só um pouquinho, realmente, a gente falou aqui só no masculino, e eu peço desculpa porque tem o feminino e tem o masculino, né? Então, não é específico de um gênero, muito pelo contrário, né? É do humano. A gente fala pelo hábito mesmo, né? Mas realmente. Inclusive, nós temos casos aí que eu não analisei, eu não posso falar, mas que teve na mídia também, que se você for ver pelo comportamento de uma pessoa que mata pai e mãe, analisando, você pode também pensar, fazer uma análise fria, né, gente? Sem eu ter analisado a pessoa, de que ela tem uma característica de psicopatia, uma mulher, né? Então, a gente precisa, porque não é normal a pessoa matar pai e mãe ou arquitetar tudo para matar pai e mãe. Isso não é comum. Então, é um comportamento que também pode ser caracterizado. Não vou citar nome aqui, mas aí vocês já sabem quem... É aquela Matsunaga lá de São Paulo que matou o marido, depois eles casaram, ela era garota de programa. Sim. Ele gostava dela, casaram, e ela matou, não só matou, mas para esconder o crime, ela picou ele, colocou numa mala, levou embora, quer dizer, olha o grau de ou ódio, eu não sei. A gente não sabe. Ou ódio total, ou então frieza máxima. A gente, assim, não dá para falar do perfil sem fazer uma análise, né? Mas realmente a gente vê que são comportamentos. A gente não sabe o que moveu a pessoa para chegar naquele extremo, né? Que é um extremo muito extremo. Enfim, porque assim, matar, todos nós estamos sujeitos a matar alguém se for por uma defesa, ou por defesa de um filho, enfim, né? Mas matar, arquitetar, picotar, então, assim, já extrapola um pouquinho aquele matar mais legítimo. O policial... Se é que eu posso dizer assim, né? O policial, e você é policial, ao longo do tempo que eu vi nessa convivência, eles passam a ser pessoas desconfiadas. Habitualmente desconfiadas pelo comportamento que a profissão exige deles. Que todo mundo que chega na frente de um delegado, de um investigador, eles são inocentes. Todos são inocentes. Claro, né? Eles têm que se defender. Mas todos são inocentes e, a princípio, por comportamento também, o policial que vai investigar um crime, ele é, assim, desconfiado. Isso daí, você tem essa característica na sua vida pessoal? Eu acho que eu tenho. Meu marido está ali, é policial também. O Leonardo está aí, que policial tá também, coitado, deve sofrer para burro, hein? Você foi no futebol mesmo? Você está voltando do futebol mesmo, Leonardo? A pescaria foi boa? Deixa eu cheirar sua mão se tem cheiro de peixe. Eu sou policial, mas eu sou psicóloga. Então, tem uma tendência de eu ser mais tranquila, confiante, equilibrada, teoricamente. Mas, assim, sinceramente, eu acho que isso acontece com a gente mesmo. Tanto pela prática e por um negócio que eu acho que é um feeling. Então, sabe quando você olha e você fala, cara, parece que tem alguma coisa errada ali? Sexto sentido? Pois eu não sei se eu poderia dizer um sexto sentido ou se é um feeling profissional.
E aí nós vamos para outras esferas, né? Porque, por exemplo, se você for fazer outra esfera, né? Mais holística, assim. Uma análise sistêmica, parece que quando você está naquele sistema, o sistema ele te toma e você desenvolve algumas habilidades ali, ou você é pego a serviço desse sistema. Então, isso já aconteceu um dia desses. Eu e o Léo, a gente estava num lugar e a gente olhou e falou, cara, eu pensei, falei, gente, aquele cara tem um jeito de pedófilo, eu pensei. Uhum. E o Léo, não falei isso para ele. Aí a gente parou assim, sentou lá, foi comer, não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou, amor, você não achou aquele cara muito estranho? Parece que ele tem um jeito de pedófilo. Eu falei, gente, é um negócio assim. Porque a gente olhou... Gente, eu não estou afirmando, eu não vi nada. Mas sabe quando você sente um negócio? Tem isso, eu não sei te explicar. Isso aí já não é científico, eu não tenho técnica para te explicar isso. Agora, que a gente tem um feeling, tem. É igual quando a pessoa ela chega no primeiro relato na delegacia... Você fala, você faz o registro, você relata, você ouve, você começa a investigação, você fala, tem um negócio ali que não fecha, entendeu? E aí, quando você vai lá no final da investigação, você estava certo, na maioria das vezes. Com o idoso, você trabalha na delegacia de idoso, a gente acompanha muito problema com o idoso. Idoso que é maltratado, idoso que é abandonado, idoso que é explorado, sim, explorado por quem cuida, explorado pela família que deveria tratá-lo bem, ou explorado ou abusado quando vai a um banco e é a vítima preferencial de malandro. Sim. Olha, antes de falar do idoso, eu vou ter que te falar uma coisa aqui. Eu tenho 21 anos de polícia e eu passei pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, né? Crianças. A Delegacia do Menor Infrator, ou seja, adolescentes, jovens. A Delegacia da Mulher, adulto, fase adulto. E agora estou fechando o meu ciclo na Delegacia do Idoso. Ainda vai 3 anos aí, mas estou fechando. O ciclo da vida. E eu estou te falando isso para chegar nesse ponto da Delegacia do Idoso. Ou seja, eu passei lá na investigação, eu pensei demais na criança e no adolescente. Eu confesso para você que esse é um tema que toca minha alma e meu coração, porque falou de criança, é muito vulnerável, infelizmente acontece muito. Nós vamos começar agora maio, laranja, você vai ver, se quiser, eu venho aqui de novo para a gente falar especificamente sobre criança e adolescente. Que é um maio que a gente fala muito de conscientização sobre abuso sexual de crianças. Enfim, isso toca minha alma, meu coração. Eu passei pelo menor infrator, que também toca, porque você vê que o menor infrator, ele comete atos infracionais porque é muito maior do que o ato infracional. É um sistema para trás. A constituição psicológica dele, comportamental, a falta de estrutura familiar, a situação de risco e vulnerabilidade que ele desenvolveu, que ele teve a oportunidade de viver, que foi o que ele teve na vida, fez, na maioria das vezes, com que ele hoje agisse daquela maneira. Então, também me toca. Fui para a mulher, que é outra questão que me toca muito, porque eu sou mulher, eu sei das dores, eu sou uma mulher que é separada, com 2 filhas, que eu separei, eu estava grávida de uma filha de 3 meses e a outra estava com 5 anos de idade. Eu passei por esse percurso sozinha para ser uma mulher separada, com 2 filhas, na sociedade machista que a gente vive, não é fácil. Então, você enfrenta vários desafios de trabalho, desafio de manter uma casa, desafio de ter que trabalhar em 3 turnos, de cuidar de criança, das violências secretas ali, veladas que você sofre, de abusos de homens de maneira indireta, tipo, que essa aí é casada, é só para ficar, para transar, tipo velado, isso é sutil, assim, não é explícito. Então, são violências de certo grau, social, psicológica, cultural, passei. E hoje eu estou na Delegacia do Idoso. Então, até a mulher, eu não tinha parado para pensar no idoso. Eu não tinha parado, eu confesso para você. Na minha fase idosa, na fase das pessoas que vão viver essa fase idosa, eu não parei para pensar. E hoje, antes de vir para cá, passei o dia todo numa situação de flagrância, fazendo um flagrante,
de uma situação de negligência com idosos, enfim. E naquele momento, hoje, eu olhando, eu falando, meu Deus, obrigada por eu estar tendo a oportunidade de ver essa outra realidade, porque é uma realidade extremamente pesada. Então, hoje, na Delegacia do Idoso, nós trabalhamos com o quê? Com a diligência para investigar maus tratos, abandono, exploração financeira, negligência, agressão física, psicológica, e que também, do jeito que acontece com criança, adolescente, com mulher, com menor infratura, acontece com idoso. E assim, isso mexe comigo, porque você vê que chegou uma fase da vida que esses idosos, ninguém quer. A realidade é essa. Todos os dias na minha vida, nesses contextos, eu ouço assim, mas eu não tenho como levar minha mãe para minha casa. Todos os dias. Mas eu não tenho como levar o meu pai para minha casa. Idosos por exemplo, esses dias eu fui na casa, porque nós vamos em loco, a investigar em loco para saber o que está acontecendo. Nós fotografamos, registramos, a polícia faz todo esse trabalho, nós encaminhamos, chamamos SAMU quando é necessário. Fazemos todo o contato com a rede de proteção. Esse também é um trabalho da psicologia jurídica. E aí, o que você ouve igual essa semana, né, como eu estava dizendo, aliás, esses dias, eu fui num que a idosa tinha 90 anos, Alzheimer, não anda, não come, como por sonda. E ela morava sozinha. Agora eu te pergunto, pelo amor de Deus, como que pode um negócio desse? Como? Sabe o que fazia? Os vizinhos, por uma questão humanitária, eles se revezavam para fazer os cuidados dessa idosa, porque os filhos não cuidavam. O filho que não cuida dos pais, nesta fase, eles estão cometendo um crime, né? Cometendo crime. Abandono. Sim, é previsto no Estatuto do Idoso. Pois é. Abandono de vulnerável. Abandono de incapaz. E aí, onde que a psicologia jurídica ela entra? Ela entra tanto nessa visita, que é na elaboração na visita para observação, constatação dos meios ali que a pessoa está inserida. Eu te mostro as fotos, depois você vai ficar chocado, assim. Tinha uma casa que nós fomos que era inabitável, totalmente inabitável. Só com fraldas, com fezes do idoso, tinha 10 espalhados na casa. Ele dormia num pano forrado no chão, porque não tinha móvel. Não tinha energia na casa. A comida cheia de larvas. Então, a gente constata isso, faz o relatório, apresenta isso para o delegado e essa pessoa foi presa em flagrante, os cuidadores, né? A pessoa que não estava cuidando, aliás, que deveria cuidar e não estava cuidando. Essa é uma forma. A outra forma é quando a gente faz uma conciliação ou mediação de conflitos dentro da própria delegacia, que tem uma previsão legal. É uma conciliação extrajudicial, porque ainda não está na justiça, mas que a gente já organiza tudo ali na conciliação. Por exemplo, o idoso está abandonado pelos filhos. Então, a gente chama esses filhos e fala, olha, nós podemos evitar um processo criminal, porém, vamos organizar isso aqui. E aí a gente faz essa conciliação. Fulano vai ficar com fulano, a gente organiza tudo isso, faz a escala, quem vai ficar durante a semana, quem vai ficar na outra semana, quem vai dar comida, quem vai comprar isso. Você entende? E a mediação de conflitos, quando tem briga ali entre eles e a gente entra como mediador para só ajudar na resolução entre as partes. Esse é o trabalho que hoje a psicologia jurídica e a assistência social ela atua dentro da Delegacia do Idoso com um aval, um respeito e um apoio muito grande do delegado, nosso chefe, que é o delegado de polícia, e da Polícia Civil no geral. Eu acho que essa conversa aqui, nesse período que nós passamos sendo informados pela Alícia, foi muito bom. Tem situações, é claro, que não é comum na vida da maior parte da população, mas com frequência nós tropeçamos em situações assim e às vezes nem observamos que aquilo é uma coisa absolutamente importante. E é por isso que eu fiquei feliz em receber você aqui, Alícia.
eu fiquei muito feliz também, porque eu tive a oportunidade de compartilhar com as pessoas tanto o trabalho da psicologia quanto o trabalho da polícia, né? E informar, porque eu acho que a gente precisa de informação. E a gente precisa também falar sobre os fatos, né? Então, por exemplo, assim como eu não falava de idoso, porque eu não tinha vivido aquilo ainda. Hoje não, hoje eu olho e falo, gente, existe uma população que é uma população que precisa de um olhar, que precisa de um cuidado, né? Uma população que contribuiu tanto, durante tantos anos da vida, com a criação de filhos, com a criação de netos, e de repente essa pessoa ela está ali abandonada, né? Então é muito importante. O idoso, até aproveitando essa deixa, o idoso é um ser humano com uma alma. Apenas o corpo murchou, envelheceu. A alma que ele tem, o espírito que ele tem, tudo aquilo que ele foi ao longo de toda a vida continua ali naquele corpo que já não tem o vigor que teve quando ele era útil à sociedade. Alicia, psicóloga jurídica, muito obrigado por você ter vindo, aceitado meu convite. Muito obrigado por essa conversa que eu tenho certeza que ajudou muita gente a entender um pouco mais da vida, um aspecto que às vezes a gente faz de conta que não vê, de conta que não existe. Um lado ruim do ser humano, né? do criminoso. E das situações que levam ao crime e do perfil daqueles que cometem crime. Foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigada mais uma vez. E eu queria finalizar chamando a atenção das pessoas que estão ouvindo, tanto aqui no meu Instagram quanto aqui no YouTube, né? Para se sensibilizar com os hipervulneráveis. Crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Né? É isso. Muito obrigada. E a você que acompanha essa conversa, por favor, se inscreva no canal, não precisa baixar aplicativo nenhum, se inscreva, compartilhe esse conteúdo, comente, né? Porque isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir mais conteúdos. Mais uma vez, aquele agradecimento de sempre e a gente se encontra no próximo Pode Tudo. Apoios com o Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.